Olá, seja muito bem-vindo. Estamos dando início à nossa terceira aula, o nosso terceiro encontro, então, de Fundamentos Filosóficos. Eu sou o professor José Matias Filho e hoje a gente vai ter aí uma abordagem para pensarmos a filosofia contemporânea. Nós vamos desenvolver toda a sequência, né, conforme nós temos os períodos que são semelhantes à história. Nós tivemos, então, uma abordagem da filosofia antiga, que é a passagem, então, da Idade Média para a Idade Moderna, e aí, né, a própria abordagem da filosofia moderna. Nós tivemos também a abordagem que decorre da centralidade da razão. E agora, na filosofia contemporânea, a gente vai olhar que o paradigma para a compreensão da própria realidade é o quê? É a linguagem, é a compreensão que se dá aí a partir do diálogo. E aí a gente vai ter a importância de pensar essa sociedade pelo olhar dos filósofos, alguns que têm aí relação com a sociologia. Então, conforme você pode ver no quadro, essa abordagem nós vamos chamar aí de filosofia e contemporaneidade. E o período da contemporaneidade, se nós formos olhar aí para a própria nomenclatura que parte da história, a contemporaneidade se inicia quando? Se inicia com a Revolução Francesa. No entanto, esse é o viés de entendimento da história. Na filosofia, nós vamos ver que o paradigma, é assim que a gente chama, né, conforme a gente já abordou para você desde lá do início das nossas aulas, que a mudança de período, conforme decorre na filosofia, está na mudança de paradigma. E aí nós vamos ver que na contemporaneidade, então, o paradigma é a linguagem, essa compreensão que se dá através do entendimento, através do diálogo. E no nosso terceiro encontro, nós vamos ver, então, o pensamento do Comte, do Hegel, do Marx e do Engels, que apresentam agora uma compreensão dessa sociedade e tem relações aí com o pensamento sociológico. No quadro, você tem aí a contextualização, que nós vamos, então, buscar entender como foram enfrentados os dilemas da sociedade capitalista, né, aqui urbano-industrial, do século XIX. E as principais respostas conservadoras ou revolucionárias, né, que vão se dar a esses problemas que se apresentam. Então a gente vai ver aqui também, né, as relações que se dão com a sociologia, porque as respostas para compreender essa sociedade agora que mudou com a Revolução Industrial, né, é o nascimento também da sociologia enquanto ciência. Nós vamos conhecer o legado aí deixado à história, né, a teoria do conhecimento, a ética, a política, orientando aí a nossa maneira de ser, de pensar e de agir. Esse conhecimento aqui, a busca desse conhecimento, já nós estamos desenvolvendo desde a nossa primeira aula, né? Então, a história, nós vamos ver agora, ela tem um propósito, ela tem um mecanismo, né? Aqui, esses questionamentos vão nos guiar para o contexto da nossa aula de hoje. A história ele tem esse mecanismo próprio que a põe em movimento. É possível, então, prever para onde a nossa sociedade se encaminha? Existe uma classe que determina aí o rumo dos nossos destinos? Então, esses questionamentos, eles vão ser respondidos aí por meio desses filósofos, né, pensadores tanto da filosofia como da sociologia, para compreender a dinâmica da própria sociedade, né? Que agora, na contemporaneidade, tem aí uma nova configuração, né? E isso decorre, então, da Revolução Industrial, de toda essa transformação da racionalidade que se deu ali no início da filosofia moderna. Então, o paradigma aqui, para pensarmos a filosofia contemporânea, é, então, o diálogo, a comunicação, né? Essa é a ideia que a gente encontra, né, para entender o período contemporâneo. O contexto histórico na busca pela compreensão
da sociedade. Então a gente olha para esse contexto marcado pela racionalidade, que foi o período moderno, e a gente vai ver que toda essa centralidade do homem agora, no seu caráter de produtor, né, e a gente vai ver a ciência em desenvolvimento, que marca essa racionalidade do homem em desenvolver melhorias tanto para a humanidade como para o seu próprio meio, né? E aí a gente vai ver que essa racionalidade, ela também vai se expressar nas transformações que acontecem daquela ideia de meio de produção, que antes era uma força mecânica, e agora a gente tem uma força que é desenvolvida por meio da transformação da Revolução Industrial. E aqui, tudo isso traz uma mudança de paradigma. Esse mesmo homem que é capaz de transformar por meio da racionalidade, ele também agora precisa compreender essa sociedade que está em plena transformação. E a gente tem um reavivamento urbano, né? E aí a gente tem uma sociedade que tanto é caracterizada agora por uma transformação do ponto de vista material, como também uma transformação na própria organização da vida. No sentido de que questões sociais vão surgir. E aí nós vamos encontrar o pensamento de alguns sociólogos, no início aqui da sociologia, para compreender essa sociedade. No quadro, então a gente vai ver que ao longo da história foram muitos os pensadores que se dedicaram a compreender a sociedade. Então essas transformações, conforme eu mencionei, em que eles viviam tentando descrever aí as leis e os mecanismos de funcionamento dessa sociedade. Então, por meio do culto à ciência, a gente vê aqui que isso decorre lá, da ideia de iluminismo, da ideia do racionalismo que o homem é capaz de transformar, então esse culto à ciência, e das profundas transformações que vão ocorrer. E a gente tem o capitalismo industrial, que é o produtor dessas transformações. Então a gente vai olhar para as cidades europeias e norte-americanas e vai ver que a sociologia e as demais ciências vão se estabelecerem para compreender o quê? Essa própria dinâmica da sociedade. Então as ciências, quanto esse entendimento, vai buscar o quê? Olhar para essa sociedade moderna e ver aí os frutos diretos de suas revoluções e que mudaram aí a face do mundo em poucas décadas. E aí a gente tem propriamente a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então a Revolução Industrial, ela é marcada por todo esse caráter do homem de transformar. Então a racionalidade agora, o homem que é centrado nessa sua própria capacidade, vai, pelo o desenvolvimento da própria ciência, transformar o meio de produção. E aí a gente tem a Revolução Industrial. E as questões que vão decorrer ali de uma nova classe que se organiza, que a gente tem a burguesia, que vai proporcionar, então, o fundamento aí, dessa industrialização, a gente vai ver que vai ter questões sociais que vão ser empreendidas. E aí a gente vai ter também a busca de transformação no campo da política, porque a gente vai ter a queda do absolutismo para agora iniciarmos as ideias de participação do povo nas decisões. E a gente vai ter a Revolução Francesa, que vai marcar essa visão de política, que antes era absolutista e agora ela vai ter uma centralidade em questões que partem da participação do povo. Mas isso a custo, então, de revolução. Que aí está centrada nas ideias que pertencem, então, ao marxismo. A gente vai ver isso também no decorrer aí das nossas abordagens. No quadro, então, a gente vai ver que a busca pela compreensão dessa sociedade, ela perpassa, então, pela compreensão dos movimentos que decorrem, então, dessa centralidade do racionalismo do homem na sua capacidade de transformação. O capitalismo, então, é fruto desse processo. E o capitalismo, ele não nasceu
com o processo aí, né, de industrialização, que é o capitalismo industrial. Né? Porque o dinheiro sempre existiu, né? Só que agora, né, o que diferencia é a própria racionalização da moeda, né, racionalização do dinheiro para gerar mais dinheiro. Então, se a gente for olhar nas sociedades, o dinheiro sempre esteve presente. Né? No contexto romano, Jesus foi vendido lá por 30 moedas de prata, então o dinheiro fazia parte. Então, a gente vai ver que esse fluxo agora, né, é a racionalização que vai gerar o lucro, e aí a gente tem essa ideia do capitalismo industrial. Então, desde a Renascença, aí, né, século XIV, a gente tinha, né, a ideia de um capitalismo mercantil. Né? E é dessa a ideia que surge propriamente a burguesia mercantil. E aí, um primeiro início de acumulação, né? Que é chamada de acumulação primitiva. Mas é dessa burguesia que vai, né, surgir aí o fundo de poupança de capital. Então, séculos mais tarde, nós vamos ver que tudo isso vai financiar um desenvolvimento industrial. Então, a burguesia é o que promove, né, tanto esse desenvolvimento industrial como também a Revolução Francesa, que é o processo aí que vai durar décadas, vai sacudir então a estrutura de vários países, né? E também criar as bases aí para o mundo moderno. Então, veja, é uma sociedade agora que está transformada tanto no campo da ciência ou no campo da racionalização, que gera então a transformação, né, no material, e também, né, uma transformação gerada aí pelas ideias de revolução. Né? E aí caracteriza essa contemporaneidade a partir desses dois momentos. Conte o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Nessa busca de tentarmos compreender essas mudanças agora, né, que caracterizam o período contemporâneo, nós vamos então olhar para esses pensadores. E o primeiro deles é o Augusto Comte, né? E aí o pai do positivismo, e também aquele que dá início então ao que nós chamamos da ciência sociológica. Né? É o primeiro que vai usar então o termo sociologia. A sociologia, quando surge, o título era Ciência da Physis, né? E essa ideia de olhar para a própria organização da sociedade. Depois, ele desenvolve, então, a ideia, né, de chamar de sociologia, que é olhar para a sociedade na tentativa de compreendê-la. E como que se dá, então, o pensamento do Comte? O Comte, né, aí pelo desenvolvimento do positivismo, nós vamos encontrar as bases do seu pensamento na nossa própria organização aqui enquanto Brasil. Nós somos um dos países que é seguidor, então, do positivismo. Olha lá para a nossa bandeira, nós temos lá ordem e progresso, né? Que é um dos lemas do positivismo. Só que além, né, da ordem e do progresso, no positivismo a gente tem o amor, né? Que é uma das proposições que o Comte apresenta. E a gente vai ver isso pormenorizado. No quadro, então a gente vai encontrar o Comte aí, nesse período, né? Que ele é o primeiro filósofo da ciência no sentido moderno aí do termo. Ele vai ser o fundador da disciplina acadêmica que é a sociologia. Então ele vai dizer que a sociedade ela deve ser entendida como um organismo vivo. Né? E essa é a diferença agora dessa nova proposição acadêmica entendida como sociologia. E aqui os questionamentos que partem para a gente entender o próprio pensamento do Comte. Como transformar a sociedade em favor do bem coletivo? Em que se fundamenta a busca de transformação social? A transformação social é necessária e por quê? Então, nessas proposições, a gente vai ver que o Comte, né, ele tem aí as bases para fundamentar
esse progresso, né, que faz parte dessa linha já advinda desde a modernidade, né? E aí é necessário tanto o progresso como a ordem. E no pensamento do Conte a gente vai encontrar lá 3 momentos, né? Ele primeiro fala de um momento teológico, né? Depois a evolução vai se desenvolvendo em outros 2 momentos. No quadro, a partir desses questionamentos, né? Essa sociedade, ela tem aí um fundamento. E qual é o fundamento? Então, como a gente viu, é o quê? É o amor, que é esse bem coletivo. Dentro desses 3 momentos que o Conte vai falar, nós temos o primeiro momento, que é o teológico, em que ele vai falar que a religião é uma das formas de se responder, né, a essa evolução. E nós temos depois o metafísico, que é o momento mais abstrato, e o momento científico. E aí, essa transformação, né, ela vai se dar sempre baseada na ciência. Então, é a ciência que vai mover essa transformação. E aí, as bases para o positivismo, elas são centradas, então, nessa transformação que a ciência é capaz de promover, né? E aí, as nossas bases aqui, né, ordem e progresso, advém, né, dessa ideia aí que o Conte apresenta. No quadro, essa transformação que o Conte objetiva, né, ela tem como base uma ideia de construir uma sociedade orientada cada vez mais ao progresso, né, de maneira que toda transformação vão se dar pelo conhecimento. E aí, né, o que ele diz é propriamente uma reforma intelectual que é necessária para que esse progresso continue cada vez mais a ser empreendido. Então, isso só vai acontecer pela razão. Né? Aqui a gente vê, né, a linha aí de continuidade do próprio ideal moderno. Né? Então, a razão, ela vai conduzir ao progresso. E que o Conte vai sistematizar, e aqui a gente tem, então, a ideia do positivismo, então, uma reforma na forma de ensinar. E aí, o sistema kantiano, ele parte dessa proposição aqui, né? Uma reforma nas estruturas do ensino. Então, ele vai falar que é necessário olhar para a filosofia da história, ou seja, olhar para todo o conhecimento que já foi empreendido aí pela humanidade, né? Principalmente a própria fundamentação das ciências. Então, essa fundamentação ela vai partir a partir da ciência, ela vai ser desenvolvida a partir da análise das ciências das simples para as complexas. E aí ele vai apresentar, né, toda uma sistematização das ciências mais importantes e vai chegar, então, na sociologia. Então, é através dessa reforma que se dá essa transformação. Então, reforma das instituições é essa proposição que o Conte faz. Então, é uma nova organização social, né, que se dá aí pelo conhecimento científico. Então, o Conte é o primeiro a utilizar esse termo, que é a sociologia. Né? Antes, eu mencionei até a physis, mas a ideia que ele apresentava era de física social, para compreender, né, como se dá a organização dessa nova sociedade. E aí a sociologia ela olha para essas questões que estão sendo empreendidas, né, e como entender essa dinâmica agora dessa sociedade. E o pensamento do Conte é importante, por quê? Porque o progresso ele é algo que vai ser promovido aí, né, e dar as bases para essa evolução da sociedade. Para você compreender as ideias do Conte, imagine aí uma locomotiva. Né? Então a gente tem, e aqui, né, é o termo que deu início aí para o nosso conceito. Né? Primeiro o amor, a ordem e o progresso. Então imagine uma locomotiva. Né? A própria ação de movimentar ali, né, que leva essa locomotiva a se mover, é o quê? É o amor. E aí você vê que é a busca desse bem da sociedade.
Os trilhos, ali é a ordem que deve ser seguido. E o progresso seria as estações que essa locomotiva ela vai chegar. Né? Então imagina que essa é a idealização, né, para a gente entender o que ele propõe aí com o positivismo. Né? Então, esse amor é o que move a sociedade à busca desse bem. E é um bem que deve ser empreendido, né, para todos. Então, essa ideia de locomotiva, ela expressa bem, né, esse entendimento dos 3 princípios aí do positivismo. Então, o amor é o movimento, o que leva, né, a direcionar essa locomotiva, os trilhos a ordem, e o progresso é aquilo que se almeja, né, que seria a estação a se chegar. Então, aqui a gente tem a importância desse pensamento que traz a ideia de progresso, e é isso que move, então, né, essa sociedade. Lembrando que há também as questões, né, a serem entendidas, e aí é uma das proposições. A gente tem outros pensadores que vai tratar, então, de olhar para essa mesma sociedade e apresentar o que move e como que se dá essa dinâmica. Então, a gente tem também, né, aqui, segundo Comte, que essa história ela progride em direção sempre a essa felicidade humana. Né? Então, como eu tinha mencionado, é preciso, né, segundo aí o positivismo, essa reeducação dos indivíduos. E aí a gente tem lá os 3 estágios, como eu mencionei, né? O teológico, o metafísico e o científico. Então aqui vai se dar essa reforma. Primeiro, né, nós temos também a idealização aí, né, dos momentos políticos, digamos assim. Um primeiro estágio em que essa sociedade, né, foi organizada pela monarquia. O segundo estágio aqui, né, o metafísico, é essa a ideia de que a sociedade, né, vivenciou o republicanismo. E aí o estágio perfeito, né, que é o científico, é agora o tecnocrata, que é essa própria evolução, esse próprio progresso que deve conduzir essa sociedade. Então aqui é o pensamento do Comte, mas a gente tem outros pensadores que vão também propor essa compreensão da sociedade. Hegel e o historicismo. Nosso segundo pensador aqui, né, na ordem de tentar compreender a própria história, a própria sociedade, nós temos o Hegel. E o Hegel, ele vai apresentar o quê? O historicismo, que é o quê? Uma ideia que na própria história há um mecanismo que faz as coisas acontecerem, né? E aí ele vai até nomear o espírito do tempo, né? Zeitgeist lá do alemão. E, né, aqui as ideias do Hegel elas surgem também a partir do próprio desenvolvimento que ele tem enquanto sujeito, né? Ele foi por muito tempo um religioso, um pastor protestante, e aí a própria definição ali do pensamento dele tem algumas relações que a gente pode interpretar como religiosa, mas é um entendimento para dizer que essa dinâmica do mundo se dá o quê? Pelo desenvolvimento das ideias. Então, há uma idealização de como as coisas devem funcionar. E a isso ele chama de historicismo. No quadro, nós temos, né, alguns dados biográficos dele, e aí a gente vai ver, né, que ele é um dos pensadores que é expoente aí do idealismo. Né? Ele é alemão, né? Então o idealismo alemão. O que é o idealismo? É a ideia, né? É a própria questão da idealização das coisas que a gente faz como? O racionalismo, pela forma de pensar as coisas primeiro na nossa mente para depois realizá-las. Né? Então ele considera a razão como um refúgio, onde as coisas se desenvolvem. E a realidade, né, é uma totalidade em movimento, que está sempre em progresso. Né? E essa transformação contínua, ela se dá rumo ao quê? O rumo ao bem. Né? Se ele pensar, ele vai dizer que é a mesma coisa. Tudo é o quê? Objetivo e subjetivo, e ao mesmo tempo. Nada no mundo é independente da totalidade que o integra. Então vamos entender um pouco isso. Então, para entender esse idealismo, que as coisas se dão sempre num plano ideal,
né, ele apresenta a própria questão da dialética, né? Esse é o termo aqui que me fugiu. Então, essa transformação se dá, né, de forma dialética. Então, a história, né, ela se dá dessa forma, de uma maneira dialética. E aí, a dialética, ela subentende o quê? Os termos tese, a antítese e a síntese. E o que vem a ser isso? A tese é sempre a ideia, essa ideia que vai se dar num plano ideal. Né? A antítese é o próprio desenvolvimento dessa ideia sendo contraposta, sendo debatida. E a síntese, o que vem a ser essa síntese? É a conclusão. E aqui o exemplo que a gente tem, né, para olhar que as coisas se dão dessa forma dialética, nós vamos ver que, por exemplo, a semente, nela está contido a planta e que está contido a folha. Né? Então, veja, é um processo de transformação. E aí a gente tem também a flor, né? Nela está contido o fruto, né? E isso é também algo que contém o fruto. Então, há um processo aqui sempre de desenvolvimento. Então, para o Hegel, o que move o mundo? É sempre as ideias. Então, é dessa forma dialética que as coisas vão se dando. Há um mecanismo, né? Há um espírito próprio na história. E aí o Hegel vai falar do espírito subjetivo, objetivo e abstrato. Então, o sujeito é esse espírito que é próprio do indivíduo. E aí a gente vai ter também um espírito objetivo, que é a própria sociedade, né? E também um espírito absoluto, que é a ideia de Deus que ele apresenta. Mas entenda aqui espírito, e aí no início eu falei da relação que ele, por ter sido religioso, né, um pastor protestante, tem essa meio que semelhança religiosa. Mas entenda o espírito aqui, a consciência. Né? Então é a consciência que leva a essa transformação, né? Que ela primeiro se dá no plano ali do sujeito, e aí decorre as demais instâncias. Então, é no plano da ideia que as coisas vão acontecer. E há sempre, né, em cada tempo, um espírito próprio, uma consciência própria para entender o próprio contexto. Né? Você tem ali no quadro essa ideia aqui, né, do senhor escravo, e para olhar também, né, toda uma complexidade que há nessa compreensão da realidade. Então aqui, né, para que exista o senhor, tem que existir o escravo. Então veja, essa consciência, ela se dá aí também por essa complexidade. Então a tese, a antítese e a síntese vai também apresentar essa complexidade que há aí, né, no próprio tempo, no próprio momento, e aí em diversos períodos vai se dar essa relação. Né? Então há um espírito próprio de cada tempo, e aí a consciência do sujeito para entender, né, cada momento, e aí entender que as transformações elas são necessárias e elas se dão também pela própria participação desse sujeito no desenvolvimento da história. Né? E aí a gente tem a realidade, que é uma forma do sujeito se colocar diante da própria compreensão desses fatos. No quadro, nós temos aí a proposição da dialética hegeliana, né? Que é entender essa realidade, que ela é composta o quê? Pela nossa mente e a própria consciência. E isso não é estático. Né? Há sempre uma mudança, sempre há um desenvolvimento dessas categorias e conceitos. E aí é isso que vai determinar, então, o nosso modo de ver e viver no mundo. Lembrando que aí cada período vai ter a sua própria compreensão. Né? E aí, pro Hegel, e aí a dialética hegeliana, a gente vai ver que há esse processo que se dá em 3 momentos. Então, a tese é sempre uma ideia, é sempre um pensamento. A antítese é sempre esse pensamento que é diferente da tese, né? É uma ideia aí sendo debatida, uma ideia contrária. E a síntese, que é a conclusão, e aí vai se gerar uma nova tese. Né? A conclusão é o quê? Esse debate, né, que gerou, então, uma nova tese
com esse processo aí da antítese. Então, pós-debate de ideias. Então, chega-se a uma conclusão que é o resumo desse debate, né? Então, a síntese ela passa a ser uma nova tese para aí uma nova dialética. E é assim também que se dá a própria realidade. Então, há uma estrutura dialética, ele vai dizer, e isso aplica-se a todos os campos do real, desde a aquisição do conhecimento até os processos históricos políticos, né? Essa é a proposição, então, do Hegel, para a gente olhar que há uma participação desse sujeito e aí, né, a compreensão de cada tempo vai se dar dessa maneira, por meio da dialética. O bem mundial. Nós chegamos na nossa primeira situação problema e o nosso tema aí é o bem mundial. E o que vem a ser isso? Nós estamos olhando aí para as proposições que são dadas para entender e compreender a realidade, compreender a sociedade. E o que move, então, as transformações que são necessárias aí de serem empreendidas. Se nós olharmos para a história, a gente vai ver que grandes nomes do mundo tentaram o quê? Melhorar a sociedade. Aí a gente tem aí o Martin Luther King, a gente tem no campo religioso, né? Madre Teresa de Calcutá. Então, há sempre alguém, né, que busca esse bem. E o porquê buscar o bem? O que move, então, essa busca? Aí a gente vai ver um pouco essa compreensão. No quadro, a gente tem aqui, né, a nossa situação problema, que é propriamente, né, olhar para esse anseio, né, que está presente na sociedade e buscar o quê? Entender o que motiva, então, as transformações sociais e como que tudo isso ocorre. Né? E aí o Hegel, ele vai, né, nos dizer que isso, né, o que move e o porquê que ocorre é sempre a busca do bem. Né? Então o bem é esse fim supremo do mundo. Né? E hoje, aí a questão problema para nós debatermos. O nosso mundo ele está mais próximo ou mais distante do bem? Né? E aí a gente olha para os pensadores que propõem essa questão, a gente vai ver, né? O Hobbes diz que o homem ele é mau, né? E nós vamos ter esse desenvolvimento, então, depois. Que para o homem não se digladiar, ele precisa o quê? Lá do estabelecimento da sociedade civil e do Estado. Nós vamos depois ter, né, o Rousseau, que diz que o homem ele é bom, mas é a sociedade que o corrompe, né? As relações ali que corrompe, e é a propriedade que vai corromper o homem. Mas, né, se nós olharmos sempre para essa busca do individual, ou seja, né, dos desejos individuais, nós vamos encontrar sempre um conflito. Né? E aí, o que vai mover é o quê? É a busca do bem, mas não o bem para mim, não só o bem para você, mas um bem maior. Né? O próprio Kant diz que o homem ele não é bom nem mal, mas ele é egoísta. Né? E hoje, nós, se olharmos para a nossa própria realidade, nós estamos mais próximos desse bem, né? Ou nós estamos distantes. Né? Acredito que as teorias aí desses filósofos, né, eles apresentam que há uma necessidade. Né? E aí a própria sociedade, né, os próprios sujeitos, eles devem ter essa necessidade de transformação. Primeiro, na busca do bem comum. Né? E a gente vai encontrar no pensamento do Kant, na questão da ética, que o bem ele deve ser buscado pelo valor do bem em si, não no bem individual, mas do bem coletivo. E aí isso deve ser empreendido como um propósito, como algo categórico que vai me tornar consciente, né, para estabelecer as ações pela busca do bem em si, não por uma proposição ali condicional. Né? Então, se a gente olhar para a nossa sociedade, aí o questionamento, nós estamos
próximos ou distantes, né? Eu diria que nós estamos a caminho, ainda há muito a ser empreendido e essa a questão, né, do bem vai acontecer de uma forma plena, né, se isso um dia for possível, quando nós olharmos para essas transformações que são necessárias e aí compreendermos tudo isso de uma forma consciente também do nosso papel nessa transformação. Nesse nosso momento de interação, eu trago aí para você um quiz, né? São algumas questões dentro do que a gente já viu e eu te convido a empreender aí esse exercício. Você tem aí o direcionamento para um formulário, né, pelo QR Code, mas você pode aí escolher as opções de acordo com cada uma das questões e na sequência a gente vê a resposta correta juntos, tá certo? Então direciona aí, né, para realizar o exercício ou pelo QR Code ou fazendo aí a escolha de uma dessas opções, né, propriamente anotando aí no seu caderno ou em qualquer instância ali que você possa utilizar, tá certo? Na sequência a gente volta para responder juntos. E aí, desenvolveu o nosso exercício proposto. Você tem ali 3 proposições para serem respondidas. Vamos ao quadro para ver qual é a resposta correta então. Nós vimos o pensamento do Comte, primeiramente, né? Nosso primeiro conceito. E aqui, né, o papel da sociologia para o Comte, qual é então? Seria prover para prever, prover e prever, prever para prover ou prever e prover. Qual resposta aí você apresentou? Então, segundo o papel da sociologia que o Comte nos apresenta, nós vamos ter aí a prever para prover. Por quê? Porque a compreensão da própria sociedade, e aí toda aquela ideia que a gente viu lá, né, do desenvolvimento, que é o progresso, está empreendido de que forma? Primeiro você prevê, né, para resolver as questões, resolver aquilo que for necessário na sociedade. Então você prevê, né, e provê esse crescimento, esse progresso. O nosso segundo questionamento, então, qual dos estágios aí, segundo Comte, não faz parte da história da humanidade? Então, nós vimos que são 3 estágios, né? E aqui, dentre os que fazem parte aí das nossas respostas, a gente vai ter o metafísico, o científico, o teológico e o natural. Aí você se lembra quais eram os 3? Dentre os 3, né, um aqui é o errado. Então, o Comte não fala de um estágio natural, mas ele fala de um teológico, de um metafísico e de um científico, né? Então, o científico seria o estágio ideal aí da humanidade, que aí promove esse desenvolvimento e esse progresso. Então, o natural, ele faz parte lá, né, dos contratualistas, que o homem, em um primeiro momento, antes da sociedade civil, ele vivia num momento ali, né, de uma condição natural, ou seja, sem as relações de uma sociedade civil, tá certo? Então, para o Comte, não existe um estágio natural. E a terceira e última questão, qual etapa não faz parte
do processo dialético proposto aí pelo Hegel. Então, a dialética, como a gente viu, ela faz parte aí de 3 momentos, né? Aqui nas respostas a gente tem a proposição de síntese, tese, maiêutica e antítese, né? Então, a gente vai ter aqui, né, que um dos processos é a maiêutica. Esse não existe no pensamento do Hegel, né? Aqui, a dialética hegeliana, ela se faz o quê? Pela tese, a antítese e a síntese. A maiêutica, ela está proposta, né, dentro do pensamento lá do Sócrates. E aí, quando a gente olha para o pensamento dialético na história do pensamento filosófico, né, a gente tem, né, esse processo também, né, empreendido lá pelo Sócrates. Mas aqui para o Hegel não tem essa proposição. A dialética na história do pensamento filosófico. Nós temos estabelecido pelo Hegel, então, a dialética que é entendida nos 3 momentos: a tese, a antítese e a síntese. Então, a tese é sempre uma ideia que é proposta, né? A antítese é o debate dessa ideia que pode gerar ali, né, tanto um crescimento, né, e a oposição. E aí, a conclusão disso vai ser a síntese, né? No entanto, quando a gente olha para o pensamento filosófico e por histórico do pensamento filosófico, a gente vai encontrar também, né, o empreendimento de um pensamento dialético, que é o quê? É sempre o que se desenvolve de maneira compartilhada, e por isso a ideia de diálogo, né? No quadro, nós vamos olhar para a etimologia da palavra dialética, né, do próprio grego, né, dialéticon, que é a própria a proposição aqui, tanto de dia, né, como lexicon, que é essa junção. Primeiro, né, você se divide, então o dia ele é dividido, né? E aí a gente tem essa ideia de distribuição, de compartilhamento. E aí o lexicon, que é o logos, é a própria ideia de pensamento, né? Esse pensamento que é dividido, essa expressão que é dividida, essas ideias que também são divididas. E aí, para compreender, então, esse processo de divisão de pensamento, que aqui a gente está analisando o conceito que é antes da dialética hegeliana, tá? Só para a gente compreender que o próprio pensamento ele se dá dessa forma dialética. Então, você tem aqui, né, a seguinte proposição: se 2 homens eles vêm andando por uma estrada, cada um com um pão, e ao se encontrarem, trocarem os pães, cada um vai embora, o quê? Com apenas um pão, né? Porque houve aqui apenas uma troca, né, de algo que era igual, né? E aí a gente vai olhar, né, para esse entendimento da dialética como essa divisão no sentido de compartilhamento, né? E aí, o que nós temos? Nós temos a proposição dialética sempre como um modo de compartilhar as ideias, né? E na história do pensamento filosófico, nós vamos ter alguns pensadores que desenvolveram essa ideia de compartilhamento e de transformação que está presente aí no pensamento. Nós temos o Heráclito e nós temos o Sócrates. Então, o Heráclito, ele olha para a própria realidade e vai ver que há sempre uma mudança, há sempre um devir, né? Essa transformação que está presente. E isso manifesta também a transformação que se dá no pensamento, né? O Sócrates, e aí a gente encontra aqui, né, um desenvolvimento que é também entendido como dialética socrática, que é lá o processo de partilhar as ideias, né, de partejar as ideias, que é a proposição lá da maiêutica. Se você se recorda de outros estudos, né, de filosofia, o Sócrates ele trazia à tona o conhecimento que estava presente ali no sujeito, no interlocutor, né? Mas aí o processo de diálogo que se empreende ali. E a maiêutica é o quê?
levar o sujeito pelo processo de ironia. Ironia é o questionamento, tá? No grego. Então, ele levava esse sujeito a reconhecer que não tinha ali o conhecimento total e esse conhecimento era desenvolvido, né? Então, aqui há esse processo, tanto lá, né, entendido pelo Heráclito, que é o movimento, e aí a manifestação do movimento e transformação das ideias, e também, né, essa dialética que acontece ali por meio da maiêutica socrática, né, que é também a evidenciação de um movimento do pensamento que leva a uma transformação, que leva a um progresso. E aí é um outro contexto, né? No entanto, manifesta isso de sempre há uma transformação. E aí nós vamos ter a proposição que você pode ver no quadro. Se dois homens eles vêm andando por uma estrada, cada um com uma ideia, e ao se encontrarem, trocarem essas ideias, aí a gente tem então esse compartilhamento, né? Cada um vai embora com duas ideias, e aí esse provérbio chinês, né? Então aqui a gente compreende esse processo dialético que está presente aí também na história do pensamento, né? Aí a imagem desse caminhar junto, compartilhando as ideias, trocando o conhecimento e essa transformação e esse progresso que está presente ali, né, na história do pensamento. Então, não só, né, aqui a dialética hegeliana, que aí a gente vai ter, né, o processo ali nas três fases, né, a tese, a antítese e a síntese, mas também na história do pensamento há esse processo dialético, esse compartilhamento das ideias que vai levar ao quê? À transformação. Né? Então, no processo de aquisição do conhecimento, né, há sempre essa busca de compartilhar. E o progresso ele vai se dar também, né, como uma ordem, né, que tem ali um fim a ser alcançado. Aí a gente viu, né, na questão de o que move as transformações é sempre buscar um ideal, é sempre estar ali evidenciando que há essa necessidade, e aí o bem, né, como a gente viu, seria esse fim que a humanidade, por meio desse progresso, almeja. Karl Marx e o materialismo histórico dialético. Nós vimos que, segundo o Hegel, né, as transformações no mundo elas se dão de que forma? Por meio da racionalização, por meio das ideias. Né? Então, a gente tem lá o idealismo. Né? Primeiro se racionaliza, primeiro, né, se idealiza para depois desenvolver ali na prática. Seria esse o entendimento. No entanto, nós vamos chegar ao pensamento agora do Karl Marx, ele vai dizer que não tem nada a ver disso não, né? Não é isso que transforma a sociedade, não é isso que move, mas o que move a transformação na sociedade é o quê? É o materialismo, é olhar para as condições materiais da sociedade e dali, né, compreender e ver que a mudança se dá pela transformação da matéria. Né? Vamos compreender melhor o que é empreendido aí no pensamento do Marx. Então, o Marx vai olhar para as sociedades e vai dizer que o homem sempre buscou o quê? A transformação, né, de mudar aí a sua condição de vida. E aí ele chama o quê? De materialidade. Né? Então, pela transformação da matéria, o homem, né, adquire os bens que seriam para quê? Para mudar a condição de vida, melhorar